Olá, investidores! Nessa aula iremos estudar os topos e fundos e como se movimentam os preços no mercado. O que são as tendências, como identificá-las e quais são as mais lucrativas. Eu sou o Hector Casamassa e essa é a aula 5 do nosso curso gratuito de investimentos Corrente do Bem. Na aula anterior, nós falamos sobre os principais tempos gráficos, a hierarquia e confiabilidade de cada um deles. Se você perdeu alguma aula até aqui, o link está na descrição do vídeo. Está lá também o link para o download do e-book do curso. A tendência dos preços é a direção para o qual o mercado está se movendo, que pode ser percebida através da análise de topos e fundos. O objetivo principal do investidor que utiliza a análise técnica é identificar uma tendência em estágio inicial e tirar proveito dela, para a obtenção de lucro. Em outras palavras, é comprar barato e vender caro. O mercado possui três direções, para cima, para baixo ou para o lado. Essa última também é chamada de zona de congestão de preços. O mercado não sobe em linha reta direta ou desce em linha reta direta, ele atua em ondas. São ondas de impulsão e correção. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um mercado em tendência de alta. Ele faz uma onda de impulsão e aí ele corrige, faz uma onda de correção, faz uma nova onda de impulsão, aí ele corrige e aí ele volta a subir. Nesse movimento aqui, quando ele fez a primeira onda de impulsão, ele formou um topo aqui, e aí ele corrigiu, formou um fundo, subiu novamente numa nova onda de impulsão, formou outro topo, e aí corrigiu, formou outro fundo, depois voltou a subir. Se você observar aqui, ele fez topos, o segundo topo está mais alto do que o primeiro topo. E o segundo fundo tá mais alto do que o primeiro fundo, ou seja, ele está fazendo topos e fundos cada vez mais altos. E isso é a formação de uma tendência de alta. São topos e fundos ascendentes. Essa é a base da tendência de alta. Em uma tendência de baixa, os preços se movem fazendo topos e fundos descendentes. No caso, ele vai fazer uma onda de impulsão, ele faz uma onda de correção, uma nova onda de impulsão, ele corrige e ele volta a cair. Nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, ele fez aqui um fundo, aí ele fez um topo, ele fez um fundo mais baixo e ele fez um topo mais baixo do que o topo anterior. Pode ver aqui, ó, o segundo topo ele está mais baixo do que o topo anterior e o segundo fundo também está mais baixo do que o fundo anterior, formando uma tendência de baixa. Lembrando que eu estou citando aqui exemplos simples para tornar o estudo mais didático. O mercado não se movimenta tão perfeito assim na maior parte do tempo, e isso nós veremos adiante quando analisarmos o gráfico. Em uma zona de congestão de preços, o mercado parece enganar a todos, pois os novos topos e fundos oscilam para cima e para baixo em uma zona de preços lateral. Por vezes, rompe o fundo anterior, volta e rompe o topo, tornando um momento impróprio para entrar em operações. Mas o que é considerado um topo ou o que é um fundo? O conceito de candles na sombra é o que veremos a seguir no gráfico. Analisando o gráfico aqui, esse é o ativo USDJPY no gráfico diário. Eu considero para a formação de topos e fundos pelo menos 3 candles na cobertura do movimento anterior. Então vou pegar aqui como exemplo
esse movimento de alta aqui, e aí eu vou marcar o topinho aqui, né? Esse candle aqui para mim é o candle de referência. Como eu tenho pelo menos 3 candles aqui abaixo dele que não romperam nem esse topo e nem o fundo do movimento, eu considero esse topo como um topo válido. É a mesma coisa se eu pegar esse outro movimento aqui. Ele pega o candle de referência, né? E eu tive pelo menos 3 candles aqui que não romperam nem o topo nem o fundo, ou seja, esse é um topo válido. Se eu pegar o próximo movimento, é a mesma coisa. Ele fez um grande movimento de alta aqui, eu marco o topo de referência e tenho 3 candles aqui que não romperam nem o topo nem o fundo, tornando ele um topo válido. Se acaso tivesse algum desses candles aqui tivesse rompido o topo antes de formar os 3 candles, esse candle que rompeu, ele passa a ser o meu candle de referência. E aí eu começo a contagem novamente. Teria que ter mais 3 candles na sombra dele para poder considerar ele como um topo válido, né? Mas no caso desse aqui, ele já foi considerado um topo válido porque tem 3 candles na sombra dele. Que não romperam, no caso, que não romperam o topo e não romperam o fundo. Pessoal, analisando agora os fundos do movimento, você tem que ter, da mesma forma como os topos, tem que ter pelo menos 3 candles que não romperam nem o fundo nem o topo. Então, se eu pegar, mesmo que seja esse movimento pequenininho aqui, ó, você vai ver que o nosso candle de referência aqui é esse que está marcado aqui, é o fundo, né? É esse que está marcado aqui em vermelho. Após ele tem pelo menos 3 candles que não romperam nem o topo nem o fundo. Então esse fundo aqui é válido, né? Eu chamo esses candles que ficam na lateral dele, que não romperam nem o topo nem o fundo, eu chamo de candles na sombra, né? Então esse fundo aqui é válido, o fundo esse fundo ao lado aqui também é válido. Esse fundo aqui é válido também, porque tem pelo menos 3 candles que não romperam nem o fundo, nem o topo do movimento. Esse fundo aqui também é válido. Esse fundo aqui é válido. Esse fundo aqui também é válido. Todos esses fundos são válidos. Então, todos eles eu considero como um fundo válido. Só aproveitando aqui o estudo nos gráficos, eu vou mostrar para vocês como que funciona a tendência. No caso aqui, ó, ele fez uma onda de impulsão, fez uma onda de correção, uma nova onda de impulsão, aí corrige. Pode ver que ele vai fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Ó, essa aqui ele fez quase na mesma altura, mas depois ele fez uma grande onda de impulsão aqui. Isso numa tendência de alta, né? Você pode ver que a tendência de baixa é semelhante. Ele vai fazer ondas de impulsão e correção. Ó, aqui ele faz uma onda de impulsão, corrige, faz uma nova onda de impulsão, aqui ele lateraliza um pouco, aí desce, faz um fundo mais baixo, faz um novo topo, aí faz uma nova onda de impulsão, corrige, e assim vai seguindo a tendência, né? Pode ver que o movimento não é tão perfeito como aquele que eu mostrei para vocês. Às vezes acontece dele lateralizar no meio do caminho e tudo, mas ele continua a tendência. O movimento de tendência ele é válido até que ocorra um movimento até que ocorra uma reversão, que é o que eu vou explicar para vocês agora. De acordo com o Charles Down, que é o considerado o pai da análise técnica, uma tendência é válida até ela ser revertida. Exemplo, o ativo vem uma tendência de alta, topos e fundos cada vez mais altos. Para reverter, normalmente ocorre a exaustão desse movimento de alta, né? Fraqueza da ponta compradora, uma lateralização demonstrando uma troca de lotes entre compradores e vendedores e posteriormente a reversão, com topos e fundos descendentes, nesse caso iniciando uma nova tendência. A tendência pode variar conforme o tempo gráfico analisado.
O ativo pode estar em uma tendência de alta no gráfico semanal e diário, mas estar em uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos. O ideal é tentar alinhar as tendências dos tempos gráficos menores àquelas de tempos gráficos maiores. Exemplo, a tendência do diário e dos 60 minutos estarem na mesma direção. Né? São operações melhores e mais lucrativas para a gente fazer. Eu trouxe aqui para vocês um trecho do livro de Análise Técnica Explicada do Martin Pring. No capítulo de tendências, ele conceitua: o desenvolvimento da negociação em tempo real após 1990 permitiu que os participantes do mercado identificassem até mesmo os movimentos de preço ponto a ponto, tique a tique. Os princípios da análise técnica aplicados igualmente a esses movimentos de prazo curtíssimos são igualmente válidos. Existem duas diferenças principais. Primeiramente, as reversões no gráfico intradia têm somente uma implicação de prazo curtíssimo, que não é significativa para reversões de preços de prazos mais longos. Em segundo lugar, os movimentos de preços extremamente curtos são muito mais influenciados pela psicologia e pela tendência de serem reações emocionais instintivas. O comportamento do preço intradia também é mais suscetível à manipulação. Consequentemente, os dados de preços utilizados nos gráficos de prazos curtíssimos são muito mais erráticos e geralmente menos confiáveis do que aqueles que aparecem nos gráficos de prazos mais longos. O que ele quis dizer com isso aqui? No caso, a forma de analisar os gráficos é semelhante em todos os períodos de tempo, com pouquíssimas diferenças entre eles. As análises feitas com gráficos intradiários, tempos gráficos menores, elas são mais suscetíveis à manipulação, né, dos grandes players. Elas também são mais erráticas e menos confiáveis do que as feitas nos tempos gráficos maiores. As tendências costumam ser mais assertivas, longas e lucrativas quando os movimentos são traçados a favor dos tempos gráficos maiores. E elas costumam ser erráticas, curtas e menos lucrativas quando os movimentos são traçados contra os tempos gráficos maiores. Em uma tendência de alta, nós queremos ser compradores e comprar o mais barato possível, que serão os fundos nas regiões de suportes. Em uma tendência de baixa, nós queremos ser vendedores e vender o mais caro possível, que serão nos topos das regiões de resistências. Aliás, esse é o tema da nossa próxima aula, suportes e resistências. Fica ligado para não perder. Essa aula foi útil para você? Dê o seu like no vídeo e compartilhe o conteúdo para que ela também possa ser útil para outras pessoas por todo esse Brasil. E por fim eu deixo aqui uma frase de reflexão. O mercado é contra-intuitivo e mente a maior parte do tempo para esconder o que realmente está fazendo. Devemos atuar como snipers estrategistas para lucrar alto e com consistência. Gratidão.